Em um pequeno canto do mundo, no dia 26 de agosto de 1910, nasceu uma menina que mudaria o destino de incontáveis vidas e mais tarde seria conhecida como Madre Teresa de Calcutá. Conheça agora a história de Santa Teresa, os milagres que levaram sua canonização e toda sua trajetória. Seu nome era Agnes Gonchar Bojachil, filha de uma família simples da Macedônia, profundamente religiosa e cheia de fé. Desde muito pequena, Agnes sentia no coração o chamado de uma missão maior: servir a Deus através do amor ao próximo. Cresceu entre orações, simplicidade e o exemplo de caridade da mãe, que sempre lhe dizia: nunca permita que alguém saia de sua presença sem se sentir mais feliz. Essas palavras, simples e puras, seriam o alicerce de toda a sua vida. Aos 18 anos, Agnes deixou sua casa, sua família e tudo o que conhecia, para seguir o caminho de Cristo. Entrou na Congregação das Irmãs de Loreto, em Dublin, na Irlanda, onde recebeu o nome que o mundo conheceria: Irmã Teresa. Agnes escolheu o nome Teresa em homenagem a Santa Teresa de Lisieux, conhecida como a Pequena Flor de Jesus, padroeira dos missionários. Ela se inspirou na simplicidade e no amor silencioso da jovem francesa que dizia: quero ser o amor no coração da Igreja. Curiosamente, Madre Teresa acabou vivendo essa frase de forma literal. Pouco tempo depois, foi enviada à Índia para ensinar em uma escola de meninas de Calcutá. Era uma professora dedicada, serena, mas dentro dela havia um silêncio que crescia. Todos os dias, ao olhar pela janela do colégio, via nas ruas a dor, a fome e o abandono. Em meio àquele sofrimento humano, Teresa começou a ouvir com clareza a voz de Deus. Ela dizia: ouvi o chamado dentro do meu coração, um chamado para deixar o convento e ajudar os mais pobres entre os pobres. Em 1948, obedecendo àquela voz interior, Teresa vestiu um simples sari branco com bordas azuis, símbolo de pureza e da humildade. Saiu sozinha pelas ruas de Calcutá, sem nada além de sua fé e de um imenso amor. Começou cuidando dos doentes abandonados, dos moribundos esquecidos, das crianças que não tinham ninguém. Logo, outras mulheres se juntaram a ela. Assim, nasceu a Congregação das Missionárias da Caridade, uma família espiritual dedicada a servir sem julgamentos e sem fronteiras. O que fazemos é apenas uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano seria menor. Antes de fundar as Missionárias da Caridade, ela começou ensinando uma criança pobre na rua, usando um graveto para escrever o alfabeto na terra batida. Desse gesto simples, nasceu uma rede mundial de escolas e abrigos. O começo é sempre pequeno, mas o amor o faz crescer. Com essa simplicidade, Madre Teresa conquistou o mundo, não com discursos, mas com gestos. Ela tocava as feridas dos leprosos, abraçava os moribundos, enxugava lágrimas e transformava o sofrimento em dignidade. Seu exemplo atravessou fronteiras. Hospitais, abrigos e escolas surgiram em dezenas de países, e a pequena mulher de Calcutá se tornou um símbolo universal de compaixão e paz. Em 1952, conseguiu a autorização para transformar um templo desativado de Cali
deusa hindu da morte, em uma casa para os moribundos. Chamou o lugar de Coração Puro. Ali, as pessoas que morriam nas ruas eram acolhidas com dignidade, limpas, alimentadas e acompanhadas até o fim. Muitos morreram sorrindo, pela primeira vez, sentindo amor. O mundo a viu caminhar pelas ruas da pobreza, e muitos quiseram honrar o brilho daquela pequena mulher de sari branco que levava a luz de Deus onde passava. Madre Teresa, que nunca buscou aplausos, tornou-se, sem querer, um símbolo universal de compaixão. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979 e, diante dos poderosos, pediu que o banquete da celebração fosse cancelado, para que o valor alimentasse os famintos de Calcutá. Seu discurso foi simples, firme e cheio de fé. O amor começa em casa, e a paz quando amamos o próximo como Deus nos ama. Mas o Nobel foi apenas um entre tantos reconhecimentos. Em 1962, ela já havia recebido o prêmio Ramon Magsaysay, nas Filipinas, a primeira grande homenagem internacional ao seu trabalho com os pobres. Em 1973, veio o prêmio Templeton, pelo avanço dos valores espirituais. Ela doou tudo aos necessitados. Em 1980, o governo da Índia, o país que ela adotou como lar, concedeu-lhe o Bharat Ratna, a mais alta honraria civil da nação. O Reino Unido lhe ofereceu a Ordem do Mérito em 1983. A Organização das Nações Unidas, em 1978, reconheceu sua missão com a Medalha de Ouro da Paz. E até a antiga União Soviética, em meio a tempos de divisão e desconfiança, concedeu-lhe a Ordem da Amizade dos Povos, em 1987, um sinal de que o amor verdadeiro ultrapassa qualquer fronteira ou ideologia. Mais tarde, os Estados Unidos também a homenageou com a Medalha de Ouro do Congresso, em 1997, pouco antes de sua partida para a eternidade. No entanto, Madre Teresa nunca se considerou digna de nada disso. Quando lhe perguntavam o que sentia ao receber tantos prêmios, ela respondia sorrindo: "Os prêmios nada significam. O que importa é o amor com que servimos." Para ela, o verdadeiro troféu era o sorriso de uma criança alimentada, a paz de um moribundo abraçado, a fé renascendo em um coração ferido. Essas eram as suas medalhas, invisíveis aos olhos do mundo, mas eternas aos olhos de Deus. Mesmo assim, Madre Teresa também enfrentou a escuridão da alma. Em seus escritos revelados depois de sua morte, ela confessou ter vivido longos períodos de silêncio espiritual e solidão interior. Mas foi nesse silêncio que sua fé se tornou ainda mais forte, porque amar, para ela, era continuar servindo, mesmo sem sentir. No dia 5 de setembro de 1997, o coração daquela mulher que tanto amou cessou de bater. O mundo inteiro chorou. Calcutá se cobriu de flores e lágrimas, mas sua partida não foi o fim. Foi o começo de uma presença ainda maior. Pouco antes de morrer, muito fraca, ela murmurou: "Jesus, eu te amo." Foi assim que ela partiu, com o nome de Cristo nos lábios e o amor ao próximo no coração. O corpo dela foi enterrado na Casa-Mãe das Missionárias da Caridade, em Calcutá. Até hoje, é visitado por milhares de peregrinos. Embora não tenha sido declarado oficialmente incorrupto pela Igreja, o corpo permanece muito bem preservado, o que é visto por muitos como mais um sinal de graça. Milhares testemunharam graças e curas obtidas por sua intercessão.
Um dos milagres reconhecidos pela Igreja foi a cura inexplicável de uma mulher indiana com um tumor abdominal em 1998. Mônica sofria fortes dores abdominais há meses. Depois de muitos exames, os médicos diagnosticaram um tumor de abdômen, descrito como um cisto tuberculoso com abscesso, que estava crescendo rapidamente. Ela não tinha dinheiro para tratamento adequado e sua saúde piorava a cada dia. Em setembro de 1998, quando o sofrimento já parecia insuportável, Mônica foi levada pelas missionárias da caridade para um de seus abrigos em Bengala Ocidental. Lá, as irmãs cuidaram dela com simplicidade, oração e fé. No dia 5 de setembro, exatamente um ano após a morte de Madre Teresa, uma das irmãs colocou uma medalhinha de Madre Teresa sobre o abdômen de Mônica e rezou intensamente, pedindo a intercessão da Madre pela cura daquela mulher. Mônica também rezou. Ela disse depois: "Eu senti uma luz e uma paz tomarem conta de mim. Quando acordei, a dor havia desaparecido." No dia seguinte, Mônica percebeu que o inchaço havia sumido completamente. Ela se levantou sozinha, pela primeira vez em muito tempo, e voltou às atividades normais. O caso chamou a atenção das missionárias e depois do Vaticano. Uma comissão médica da Congregação das Causas dos Santos foi enviada para investigar. Os médicos revisaram todos os exames e confirmaram que não havia explicação científica para a cura. Nenhum tratamento eficaz havia sido administrado e a recuperação foi instantânea e definitiva. A comissão e os teólogos concluíram que a cura ocorreu por intercessão de Madre Teresa, e o Papa João II aprovou oficialmente o milagre em dezembro de 2002. Com esse milagre reconhecido, Madre Teresa foi beatificada em 19 de outubro de 2003, recebendo o título de Beata Teresa de Calcutá. A cerimônia reuniu centenas de milhares de pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano. A história de Mônica é mais do que um acontecimento extraordinário. É um símbolo da fé viva que Madre Teresa espalhou pelo mundo. Ela acreditava profundamente que Deus ainda realizava milagres através do amor e da oração. Como ela dizia, a fé é o amor em ação, e quando amamos de verdade, Deus age através de nós. O segundo milagre ocorreu em 2008, com um homem brasileiro que se recuperou milagrosamente de múltiplos abscessos cerebrais. Marcílio sofria de uma grave infecção cerebral, que causou múltiplos abscessos no cérebro, pequenas bolas de pus que afetavam a massa encefálica. A infecção provocava dores de cabeça insuportáveis, febres altas, perda de coordenação motora e até desmaios. Os médicos tentaram diversos tratamentos, antibióticos e cirurgias, mas nada funcionava. Com o passar do tempo, o quadro se agravou. Ele entrou em coma e os médicos disseram à esposa que não havia mais esperança. Os abscessos eram tão numerosos e profundos que qualquer nova cirurgia seria fatal. Diante da desesperança, Fernanda, a esposa, recorreu à fé. Ela e familiares começaram uma corrente de oração à Madre Teresa de Calcutá, pedindo sua intercessão junto a Deus pela cura de Marcílio. Naquela noite, enquanto os médicos preparavam o paciente para o que seria uma cirurgia de emergência e risco extremo, Fernanda segurou uma relíquia de Madre Teresa, um pequeno pedaço de tecido que havia tocado o corpo da santa, e rezou intensamente. Ela disse depois: "Pedi à Madre Teresa que não deixasse meu marido morrer, que se fosse da vontade de Deus, ela intercedesse por ele." Pouco antes da cirurgia começar, algo extraordinário aconteceu.
Marcílio acordou, estava lúcido e suas dores haviam desaparecido completamente. Os médicos cancelaram o procedimento e submeteram a novos exames. Para espanto de todos, os abscessos cerebrais haviam desaparecido sem deixar sequelas. Ele recebeu alta pouco tempo depois, totalmente curado. Hoje, Marcílio vive uma vida normal. Continua casado com Fernanda e o casal teve 2 filhos saudáveis, o que também foi considerado um sinal de graça, pois os médicos haviam dito que a doença o deixaria infértil. O caso foi apresentado à Congregação para as Causas dos Santos, no Vaticano. Uma equipe internacional de médicos, teólogos e peritos investigou o acontecimento durante anos. Os médicos concluíram que não havia explicação científica para a recuperação. A cura foi imediata, completa e permanente. Depois disso, o Papa Francisco reconheceu oficialmente o milagre em 17 de dezembro de 2015, abrindo caminho para a canonização de Madre Teresa. Em 4 de setembro de 2016, diante de uma multidão na Praça de São Pedro, o Papa Francisco proclamou: "Declaramos Santa Teresa de Calcutá exemplo luminoso de misericórdia e amor aos mais pobres." Foi o reconhecimento definitivo de uma vida inteira de dedicação a servir a Deus nos mais necessitados. E agora, confirmada pelos milagres realizados através de sua intercessão. Mesmo depois de sua voz se calar, as palavras de Madre Teresa de Calcutá continuam a iluminar corações. Em seus livros, como Um Coração Aberto a Deus e Venha, Seja Minha Luz, ela nos ensina que não importa o tamanho da obra, mas o amor com que a realizamos. Não é o quanto fazemos, mas quanto amor colocamos no que fazemos. Ela atravessou longos desertos interiores, vivendo a fé mesmo quando não sentia a presença de Deus. E é nesse silêncio que aprendemos. Amar é persistir, mesmo sem sentir recompensa. Seus escritos são reflexos de uma vida oferecida, de gestos pequenos que se tornaram milagres de compaixão. Cada página é um convite: ver Deus nos pobres, agir com amor e transformar o mundo com ternura. Hoje, suas missionárias continuam presentes em mais de 130 países, levando alimento, cuidado e, acima de tudo, esperança. Ela ensinou que a maior pobreza não é a falta de pão, mas a falta de amor. Santa Teresa de Calcutá não fundou impérios, não escreveu tratados, não buscou fama. Ela apenas amou, com cada gesto, cada sorriso, cada toque. E é por isso que o seu nome continua vivo, nas ruas da Índia, nas casas dos pobres e no amor de quem acredita que Deus ainda fala através de ternura. Que o exemplo de Santa Teresa de Calcutá nos inspire a olhar o outro com misericórdia, a enxergar Cristo em cada rosto humano e a compreender que o amor, quando é verdadeiro, nunca é pequeno, é infinito como o próprio Deus. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.